Começou como qualquer mistério rural, menos noites tranquilas, vento suave entre as árvores e um silêncio que parecia profundo demais. Na pequena cidade agrícola de Mandaguari, no interior do Paraná, as pessoas viviam vidas simples, próximas da terra. Mas uma noite, aquele silêncio foi quebrado pelo som de animais apavorados. Cabras gritaram na escuridão, suas vozes agudas, desesperadas, e então de repente, nada. O fazendeiro João acordou sobressaltado. Seu coração já batia acelerado antes mesmo de seus olhos abrirem completamente. Algo estava errado. O tipo do grito ele conhecia. Eram seus animais. E eles não gritavam assim por qualquer coisa. Pegou a lanterna grande na mesa de cabeceira, vestiu as botas apressadamente e saiu para o terreiro. O feixe de luz, cortando a névoa que começava a subir do chão. A noite estava parada, o ar espesso e úmido, carregado com aquele cheiro de chuva que não vem. Seus cachorros latiam, mas Rico Sávio ia sair da varanda. Ficavam ali, rosnando para a escuridão, as orelhas abaixadas, o corpo tenso, mas não avançavam. E os cachorros de João nunca tinham medo de nada. Algo estava errado. Ele podia sentir no peito, como um peso, como um aviso que seu corpo já conhecia antes da mente entender. Caminhou até o curral, a lanterna tremendo levemente em sua mão. Cada passo na terra seca parecia alto demais, ecoando na noite silenciosa. Chegou ao cercado das cabras. Tudo parecia normal, menos até que sua luz passou pelo canto. Uma das cabras estava deitada, imóvel. Não havia sinal de luta, nenhuma cerca quebrada, nenhum sangue espalhado. Apenas uma estranha quietude oca que fez suas mãos tremerem. Ele se aproximou devagar, agachando-se ao lado do animal. A cabra estava morta, os olhos ainda abertos, vidrados, como se tivesse visto algo que a paralisou de medo. João passou a lanterna pelo corpo. Havia 2 pequenas marcas no pescoço, perfurações limpas, precisas, e o animal parecia murcho, como se algo tivesse sido drenado de dentro dele. Sussurrou para si mesmo, voz tremendo: que diabo aconteceu aqui? Pela manhã, os vizineiros já tinham se reunido. Notícias assim corriam rápido no interior. Todo mundo falava ao mesmo tempo, os rostos pálidos de medo. O seu Antônio, dono da fazenda ao lado, disse que tinha perdido 3 galinhas na mesma noite. A dona Maria contou que seus cachorros tinham uivado a noite toda, mas não saíram da corrente. Todos tinham sentido. Todos sabiam que algo estava errado. Alguns diziam que eram cachorros selvagens. Outros sussurravam sobre algo muito mais antigo, menos algo que vinha das matas, quando a lua desaparecia do céu. O velho Sebastião, que tinha mais de 70 anos e conhecia todas as histórias da região, murmurou baixinho, olhando para o chão: é o chupa-cabra. Ele voltou. As pessoas ficaram em silêncio. Ninguém riu, ninguém descartou. No interior, certas coisas não se discutem, apenas se aceita. João tentou ignorar. Enterrou o animal em um canto afastado da propriedade. Consertou a cerca mesmo não havendo nada de errado com ela. E disse para si mesmo que não era nada, que tinha explicação, que no dia seguinte tudo ficaria claro. Mas 2 noites depois, ele ouviu de novo o mesmo som de pânico, depois silêncio. Desta vez correu mais rápido, a lanterna já na mão, o coração disparado. O que viu fez congelar no meio do terreiro. No feixe de sua lanterna havia uma sombra menos baixa perto do show, mas se movendo como um homem. Não era um cachorro, não era uma onça, não era nada que ele conhecesse. A coisa virou a cabeça na direção dele, e João viu olhos refletindo amarelo, brilhando na escuridão como brasas. A forma mudou, quase fluida, o corpo se ajustando de um jeito que não parecia natural. Então disparou em direção às árvores, se movendo rápido demais, quase deslizando pelo chão. Os cachorros uivaram, mas nenhum deles ousou perseguir. Na manhã seguinte, mais animais tinham sumido. Galinhas, outra cabra e até o cachorro do seu Zé, que morava 3 casas abaixo. Cada caso era igual e silencioso, rápido, limpo. João tentou se convencer de que era algum predador conhecido, mas no fundo, ele sabia que não era. Não se movia como nada que ele já tinha visto em 40 anos de fazenda. Se movia com propósito menos, como se soubesse exatamente o que estava fazendo, como se entendesse que era medo. A notícia se espalhou rapidamente pelo interior. As rádios locais começaram a mencionar mortes misteriosas de gado. Repórteres visitaram as fazendas. Câmeras piscando sob o sol quente. Microfones sendo enfiados nos rostos de pessoas que só queriam voltar ao trabalho. João não queria falar, mas quando o fizeram, disse apenas uma coisa, olhando diretamente para a câmera:
Não era humano. O que quer que fosse, sabia que eu estava olhando. E não se importou. Nas noites seguintes, as famílias trancavam os animais dentro dos galpões. Portas eram trancadas com múltiplas travas. Luzes ficavam acesas a noite toda, consumindo energia que já era cara. As pessoas sussurravam sobre ver formas ao longo das estradas à noite. Figuras agachadas que desapareciam quando os faróis dos carros passavam. Outros juravam ouvir passos suaves do lado de fora das janelas, o tipo que faz você segurar a respiração até o amanhecer, rezando para que o sol nasça logo. Dona Lúcia, uma senhora de 60 anos que criava galinhas para vender os ovos, disse que viu a criatura perto de seu galinheiro. Estava em pé sobre duas pernas, ela contou, tremendo enquanto falava, as mãos apertando o terço. Era alta, mas curvada, a pele pálida e seca como couro velho, os olhos brilhando fracamente como brasas no escuro. E o pior, ela disse, era que quando a coisa a olhou, não era o olhar de um animal. Tinha inteligência ali, tinha intenção. Não era um bicho, ela sussurrou para as vizinhas, lágrimas nos olhos. E não era um homem, era outra coisa, algo que não devia estar aqui. A cidade não dormia mais em paz. Até as crianças pararam de brincar do lado de fora depois do pôr do sol. O som dos insetos enchia a noite, mas era o silêncio entre aqueles sons que deixava as pessoas nervosas. Cada rangido de madeira, cada farfalhar de folhas, parecia um aviso. Algo estava ali fora, observando, esperando. A polícia local começou a investigar. Instalaram armadilhas e câmeras de segurança em várias propriedades. Mas toda manhã, as filmagens eram as mesmas. Estática, baterias descarregadas, lentes mortas, como se algo não quisesse ser visto. O técnico que veio verificar os equipamentos balançou a cabeça, confuso, e disse que era interferência elétrica, talvez linhas de alta tensão próximas. Mas João pensava diferente. É mais esperto do que achamos, ele disse para os policiais, acendendo um cigarro com mãos que ainda tremiam. Essa coisa sabe o que está fazendo. Semanas se passaram. Ninguém tinha visto a criatura novamente. As pessoas começaram a relaxar, voltando às suas rotinas, convencendo-se de que tinha sido apenas um surto, um animal selvagem doente que agora tinha ido embora ou morrido. Até que uma manhã, João encontrou marcas estranhas na terra, atrás do celeiro. Não eram pegadas de pata, não eram humanas, eram impressões longas e irregulares, como se algo pesado tivesse se agachado ali durante a noite, observando. As marcas estavam posicionadas exatamente de frente para a janela de seu quarto. Naquela tarde, João tomou uma decisão. Ia esperar. Preparou café forte, pegou sua espingarda velha calibre 20, verificou se estava carregada e sentou-se na varanda com uma lamparina ao lado. Os grilos cantavam, o céu estava sem nuvens e o ar parecia pesado menos, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Meia-noite veio e passou. Então, à distância, ele ouviu um som baixo, quase como uma respiração pesada. A lamparina piscou. João se levantou devagar, o coração batendo tão forte que ele podia ouvir nos ouvidos. O som ficou mais próximo, passos suaves em folhas secas. Ele mirou em direção à cerca, o dedo no gatilho. Por um momento, nada se moveu. Então duas luzes amarelas apareceram menos olhos, encarando diretamente de volta. El sussurrou, a voz falhando. Meu Deus do céu! A criatura não atacou. Simplesmente ficou ali, imóvel, como se estivesse estudando ele. João podia ver vagamente a forma agora, bípede, curvada, com braços longos demais, a pele esticada sobre os ossos, e aqueles olhos, aqueles malditos olhos que brilhavam com uma luz própria, como se algo queimasse por dentro deles. Então, sem aviso, a criatura se virou e desapareceu no milharal. João sentiu uma corrente de ar frio passar sobre ele. E então, o silêncio voltou, mais pesado do que antes. Ele não dormiu naquela noite. Ficou sentado na varanda até o sol nascer, a espingarda no colo, os olhos ardendo de cansaço, mas incapaz de fechá-los. No dia seguinte, não encontrou nenhum dano, nenhuma pegada nova, nada para provar o que tinha visto. Mas os animais se recusavam a comer, andavam nervosos, batendo nas cercas. E o ar dentro do celeiro cheirava estranho, menos metálico, levemente adocicado, como algo que não pertencia a este mundo. Ele sabia então que o que quer que fosse, não tinha ido embora. Outras cidades começaram a relatar eventos similares. Mortes misteriosas, gado drenado, formas estranhas na noite. Não era só Mandaguari mais. Estava se espalhando. E cada história soava igual.
sempre à noite, sempre silencioso, sempre desaparecido ao amanhecer. Especialistas chegaram, menos biólogos da universidade, jornalistas de São Paulo, céticos com medidores e computadores. Disseram que eram apenas cachorros selvagens com doença, ou pânico se espalhando entre fazendeiros cansados. Mas quando as câmeras desligavam, até eles admitiam que os padrões não faziam sentido. Os ataques eram limpos demais, precisos demais, deliberados demais. Meses depois, João deixou sua fazenda. Não conseguia mais ficar. As noites pareciam diferentes, menos mais frias, mais vazias. Vendeu tudo por metade do preço e se mudou para Londrina, para um apartamento pequeno, onde podia ver a rua iluminada da janela. Mas às vezes, quando não conseguia dormir, e eram muitas noites, ele jurava ouvir de novo aquela respiração suave, em algum lugar fora de sua janela, sempre distante, sempre esperando. A história se espalhou online, o chupacabra brasileiro. Vídeos, entrevistas, fotos granuladas e borradas. Alguns diziam que era real, outros que era apenas medo vestindo uma nova face. Mas aqueles que viveram aquilo não se importavam com o que as pessoas acreditavam. Eles conheciam o silêncio daquela noite bem demais, conheciam o peso daquele olhar amarelo. E mesmo agora, no fundo do interior paranaense, as pessoas ainda sussurram quando as luzes se apagam. Dizem que a criatura retorna a cada poucos anos, seguindo a lua nova. Dizem que caça apenas no silêncio. E se você escutar com atenção, logo antes do amanhecer, quando a noite está mais escura e mais quieta, você ainda pode ouvir a respiração. E se você for esperto, não vai abrir a janela para ver de onde vem. Baseado em relatos reais de moradores de Mandaguari, Paraná e outras cidades do interior brasileiro. Os eventos descritos foram documentados entre 1997 e 2005, período conhecido como o Pânico do Chupacabra no sul do Brasil.